E hoje vamos com um bolo estilo confeitaria famosa, com um sabor maravilhoso, que é Romeu e Julieta. E é receita completa. Vamos ter um pão de ló super fofinho, saboroso, dois recheios que fazem a combinação perfeita, bem parecido mesmo com aquele da confeitaria famosa, só que eu te garanto que o seu vai ficar melhor ainda. Vamos ter também a montagem, a decoração que é super fácil e muitas dicas importantes para sua receita dar certo. Então, bora conferir o vídeo? Então, eu vou começar pela massa e para isso eu vou utilizar 3 ovos e eles estão em temperatura ambiente. E nesse ovo eu já vou colocar uma colher rasa a de sopa de essência de baunilha. E aqui eu tenho quase meia xícara de açúcar, esse é o refinado. Percebam que passa um pouquinho ali da meia xícara. Essa medida é a de 200 ml, mas na descrição fica tudo disponível em gramas para vocês. Esse açúcar já está peneirado e com uma pitadinha de sal. E agora eu vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos. Se você fizer na batedeira de mão, também dá certo, mas aí você dobra o tempo de batimento até ficar um creminho bem branquinho e espumoso. E já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes. Vou utilizar 25 ml de água, está em temperatura ambiente, e é pouquinha água mesmo, tá, gente? Porque é um pão de ló. E vou reservar. Quase uma xícara cheia de farinha de trigo, ela já está peneirada. Agora, eu vou juntar os meus secos, junto da farinha eu vou colocar também 1,5 colher de amido de milho, ou maizena, como algumas pessoas conhecem. E se você acha que pão de ló não tem gosto nenhum, testa essa receita, te garanto que você vai mudar de ideia. Além de fofinha, fica bem saborosa. E 1 colherzinha de café de fermento químico. É aquela menorzinha, tá, gente? É pouco fermento também. Sei que alguém vai me perguntar, não vai gordura? Não, gente, pão de ló não vai gordura mesmo. A única gordura aqui é das gemas. E vou reservar esses secos também. E os meus ovos com açúcar já deu tempo de batimento. Vou colocar a minha batedeira na potência 1. E primeiro eu vou colocar delicadamente a minha água. E depois venho com os meus secos. Se você não sentir segurança de fazer esse processo aqui na batedeira, pode fazer com a ajuda do fouet também. Mas aqui eu só coloquei, vou terminar de misturar com o batedor Globo mesmo, com delicadeza para eu não perder a estrutura. Massa totalmente homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo, eu vou transferir para uma forma. Vou deixar as medidas dela aqui na descrição para vocês. Coloquei papel manteiga somente no fundo, porque eu quero que ela cresça rente. Essa forma é do mesmo tamanho daqueles bolinhos de confeitaria famosa. Ela lembra muito a caixa do leite. Então, se você não tiver essa forma, o que que você pode fazer? Seu pão de ló numa forma aí retangular, meça o tamanho que você vê que dá para você cortar em 3 partes, o que tiver melhor aí para você não perder muita massa. E depois faz a montagem na caixinha do leite. Não pode assar a massa na caixa do leite, mas para fazer a montagem dá super certo. E mais uma dica para sua montagem: como a caixa do leite é baixinha e para você deixar mais alto na montagem, você corta a própria caixa do leite e coloca nas laterais. Assim você consegue aumentar a altura também e deixar um bolo bem alto na sua montagem, como vai ficar esse. E aqui eu assei a minha massa em forno pré-aquecido a 180 graus, pré-aqueço por 10 minutos. Como é um pão de ló, assa super rápido, no meu forno fica por 25 minutos. Mas é claro, faça sempre o teste do palitinho. E para desenformar, assim que eu conseguir encostar na minha forma sem me queimar, eu já parto para o desenforme. Passo uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma, vou retirar o papel manteiga e deixar ele esfriar aqui na minha grade mesmo. E, gente, olha que massa linda! E fica super fofinha também. E depois que esfriar totalmente, eu vou retirar o topinho que é mais açucarado. Vou cortar essa massa 2 vezes, assim eu vou ter 3 partes de massa. Não mostrei porque aqui no canal já tem vários vídeos eu fazendo montagem e partindo o bolo assim. E, gente, olha que massa fofinha. E como falei, se você acha que pão de ló não tem sabor, faça esse e depois me conte.
E agora eu vou preparar os recheios, já vou começar com o quente, porque ele precisa esfriar. E aqui eu tenho uma caixa e meia de leite condensado, a caixa tradicional de 395 gramas. E vou utilizar uma caixa e meia de creme de leite. E uma colher de sopa de margarina. O primeiro recheio é somente isso. Misturei muito bem e agora eu vou levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto de recheio firme. E o ponto do meu recheio é esse: eu passo a minha espátula, faz um caminho que vai juntando lentamente, eu ergo o recheio, coloco em cima dele mesmo, faz montinhos. Montinhos que não se desfaz. E transfiro para um outro recipiente, coloco um plástico em contato e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente, que é para bolo. Agora eu vou preparar uma mousse que vai ser a cobertura do bolo e eu preciso dela também para o próximo recheio. E aqui eu tenho 200 ml de chantilly, precisa estar gelado para o batimento. E nesse chantilly eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, estou utilizando um refinado. E 3 colheres de sopa de leite em pó. Estou utilizando um ninho, mas qualquer leite em pó dá certo. E uma lata de creme de leite, ela precisa estar bem gelada, tá, gente? Para retirar o soro, não posso fazer essa mousse com o soro. E para retirar esse soro, eu preciso deixar ela super gelada, aí eu abro a lata ao contrário. Retiro todo o soro, aí sim eu pego e uso o creme de leite. Se você não retirar o soro, a sua mousse depois de pronta vai ficar mole. Todos os ingredientes na tigela, agora eu vou misturar um pouquinho com o batedor, só para não voar leite em pó. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira até ficar firme. E, gente, eu já passei essa mousse aqui no canal em alguns vídeos de bolo de confeitaria famosa. Dá para fazer combinações com ela, utilizar ela sozinha. E, gente, ela é tão maravilhosa que surpreende. Então, se você já fez essa mousse pegando a receita aqui do canal, deixa aqui nos comentários para mim. E já fiz até sobremesa utilizando ela, tem vídeo também aqui no canal. Minha mousse já chegou no ponto, ela vai ficar assim bem firminha. E eu vou reservar, vou utilizar um pouco dela para o próximo recheio, o restante para cobrir o bolo. E o meu recheio de leite condensado já está totalmente frio. Também vou utilizar um pouco dele para o próximo recheio, que é a mousse de cream cheese. E para mousse eu vou utilizar 150 gramas de cream cheese, dá um potinho desse. Aqui não precisa ter preferência de marca, tá, gente? Qualquer cream cheese vai dar certo. A única coisa que eu recomendo que você tenha preferência de marca para essa receita é somente o creme de leite mesmo. O creme de leite da lata, tá, gente? Não dá certo preparar com o creme de leite de caixinha. Já fiz o teste. E como o meu cream cheese está gelado, primeiro eu vou misturar ele com a espátula. Depois eu venho com 2 colheres de sopa do recheio de leite condensado. Vou deixar essas medidas na descrição por gramas. Vamos precisar também de 80 ml de chantilly, também precisa estar gelado. E 3 colheres de sopa cheia da mousse que eu preparei com vocês. E vou colocar para bater na potência alta. Gente, esse recheio tem um segredinho. Assim que ele firmar, você já para de bater. Se ele firmar e você continuar batendo, ele perde o ponto, tá? Então, fique em cima. Ficou firme assim, já está ótimo. E para combinar com esse recheio de cream cheese,
Aqui eu tenho 150 gramas de goiabada, 100 gramas vai ser para o recheio do bolo e 50 gramas para decoração. E nela eu vou colocar 20 ml de água, vou levar para derreter no micro-ondas. Eu coloco 30 segundos, mexo até eu derreter totalmente a minha goiabada. Se você não tiver micro-ondas, dá para fazer no fogo normal mesmo, não precisa banho-maria, nada. Vai esquentando aos poucos que ela derrete. Minha goiabada já está derretida e eu faço ela sempre antes de começar a montagem do meu bolo, porque eu preciso utilizar ela fria. Se eu coloco ela muito quente na camada do meu bolo e venho com a minha mousse vai derreter. Então, goiabada fria para a montagem do bolo. E para a montagem, eu peguei a própria forma que eu assei o bolo, já forrei ela com um plástico e coloco a minha primeira camada de massa, que é a qual eu retirei o papel manteiga, pois ela é mais retinha e solta menos farelo. E a montagem, se você fizer na caixa do leite, vai ser a mesma coisa que eu tô fazendo aqui com a minha forma. Se você não quiser fazer a montagem na caixa do leite e nem na forma, você pode fazer diretamente na sua bandeja de servir. Umedeci esse bolo com uma caldinha neutra de água e leite condensado. Vou deixar as medidas na descrição. Feito isso, eu vou fazer uma camada bem fininha com a goiabada, lembrando que ela precisa estar fria. Vou deixar bem distribuída. E depois eu venho com a minha mousse de cream cheese. Coloquei na manga de confeitar, só para facilitar, mas dá para fazer esse processo também com a ajuda da colher. Coloco toda a mousse que eu preparei e distribuo muito bem. Venho com a próxima camada de massa, umedeço ela toda. E venho com todo o recheio de leite condensado. Coloco todo, distribuo muito bem. Venho com a última camada de massa, umedeço ela toda. Vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para geladeira. E eu deixei ele na geladeira de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, não tem problema. Se você deixar 1 hora, você já pode partir para decoração, porque dá para fazer a montagem dele diretamente na bandeja e já decorar. E partindo para decoração, estou utilizando a bandeja B3. E para decorar o bolo, eu vou utilizar a mousse branca que eu fiz com vocês. Vou cobrir todo o bolo com ela e para ficar bem parecido com aqueles bolos de confeitaria famosa, eu deixo sempre bem quadradinho, tá, gente? Quanto mais quadradinho você deixar, mais bonito o seu bolo vai ficar. E para isso, quando você chegar ali nas quininhas do bolo, você não vira a sua espátula, senão a quina ela vai ficar oval. Você faça as quininhas mesmo para ficar quadradinho. Eu sempre faço as quinas utilizando essa espátula, ela é de chocolate, bem baratinha mesmo. Nesse momento dá para ver melhor, tá vendo que eu não deixo a minha quina oval? Eu realmente faço quina por quina. Para finalizar, eu peguei a mousse branca, coloquei uma manga de confeitar, fiz um furinho, na verdade era para ser menor, né, gente? Mas eu nunca consigo fazer bem pequenininho. Quanto menor esse furinho for, mais bonito vai ficar a sua finalização. E vou fazendo esse movimento de sobe e desce por toda a lateral do bolo. Gente, não tem erro aqui, tá? Até quem não sabe decorar um bolo consegue fazer esse. Faço também na parte de cima e no rodapé do bolo. Depois, eu coloco goiabada no topo do bolo, é a mesma que eu utilizei para decoração. Ajeito com a colher e coloco pedaços de goiabada que eu não derreti, cortei em forma de coração por cima do bolo e já está finalizado. Esses coraçõezinhos eu utilizei um cortador. Pesar o bolo para não esquecer de falar e retirando o peso da bandeja, esse bolo fica com 1,5 kg. E finalizado o nosso bolo estilo confeitaria famosa. E, gente, vocês querem que volte essa série aqui no canal de bolo estilo confeitaria famosa? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim e também a sua sugestão de sabor. E que pena que eu não posso dar um pedacinho desse bolo para vocês, porque realmente fica maravilhoso.
E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe aqui nos comentários para mim e se puder, compartilhe para mais pessoas. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!